Salve amigos, salve galera, aqui é o Dás Pereira do canal Cruzeiro Ver Raposo e vamos falar algumas coisinhas do jogo de ontem, mostrar aqui um pouquinho do fechamento Sport TV e a gente vai falar sobre isso. Mas antes peço que deixem like, comentem e compartilhem e inscrevam no canal, né? Comprem também com os links de compra tudo aqui abaixo. Tudo isso aí, hyping, tudo isso que o canal tem direito. Então vamos ao vídeo do fechamento. Depois vai ter um vídeo meu na porta da toca e também vai ter um comentário sobre os vídeos que eu estou passando. Vamos lá. 96. Cruzeiro e Santos, não foi tão animado assim quanto esse papo aqui de gol, não, né? Foi bom o jogo, por acaso? Foi horrível. Horrível. Que Tá jogo dentro do que eu ruim. falei ali, uns nem tanto, né? Que jogo ruim, assim, o primeiro tempo especialmente, o Cruzeiro, claro, mais tempo com a bola, o Santos com uma dificuldade absurda de sair jogando, e é o primeiro jogo do Cuca, o Cruzeiro com o treinador interino, o Wesley, e o Arthur Jorge foi anunciado hoje, então são dificuldades compreensíveis dos dois lados, mas assim, difícil de acompanhar, o Santos dando muito chutão, fazendo muita ligação O primeiro direta. chute a gol do Santos tempo. foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo, foi esse aí, essa finalização de longa distância. O Cruzeiro criando um pouquinho mais, exigindo mais do Brasão, e aí o segundo tempo, até por cansaço, substituições, essa foi a defesa do jogo, embora esse ângulo vá nos mostrar que o Neisser podia ter feito muito melhor na finalização também. Ele foi mal. Facilitou a vida do Brasão, mas o Brasão tem uma reação muito rápida, né? Não dá para tirar o mérito de jeito nenhum. E assim, conforme as substituições foram acontecendo e o cansaço foi chegando, o jogo foi piorando ainda mais do ponto de vista técnico, mas os espaços foram se abrindo, foram aparecendo e alguma emoção foi estabelecida no jogo, mas os dois times muito abaixo do que ainda podem fazer. Você não falou, mas eu acho que você falaria. O gol que o Neisser perdeu, o Caio Jorge faria. Ah, sem dúvida nenhuma. Concorda? Faria e que como faz falta, né? Nossa, muito. Como faz falta. Agora os jogadores, o Flamengo, ele vai até o final, há pouco tempo atrás estava jogando no campeonato, final de Copa de Mundial, né? O Cruzeiro não. E o Cruzeiro, alguns atletas que performaram muito bem no ano passado ainda não conseguiram fazer bons jogos nessa temporada, né? Assim, o Fabrício Bruno, que eu elogiava demais na temporada passada, essa temporada não está tão bem. O próprio Willian, que já vinha sendo criticado pela torcida do Cruzeiro na temporada passada, esse ano ainda não conseguiu fazer bons jogos, né? E a torcida do Cruzeiro espera que esses atletas possam retomar o quanto antes, né? O Wesley hoje colocou uma dupla de volantes diferente, muito mais técnica, né? Matheus Henrique e Gerson sendo os dois volantes. Christian na direita, Royo na esquerda, Matheus Pereira e Neisser mais à frente. Os dois Lucas saíram, né? Lucas Silva e Lucas Romero. A torcida do Cruzeiro ficou bastante chateada hoje, que fizeram alguns gritos ali contra o time. E, de fato, com razão, né? Com razão, porque pelo que fizeram na temporada passada, pela chegada de alguns atletas, como por exemplo o Gerson, que é um cara que daqui a pouco pode ir para uma Copa do Mundo, fazer o que eles estão fazendo, está na zona de rebaixamento, realmente é bem complicado. O time sem vitória. Já podemos dizer que o Cruzeiro deu adeus ao Campeonato Brasileiro? Se não, está perto, né? Sim. Porque já está longe pra caramba de Flamengo, 15 pontos é muita coisa, né? Daqui a pouco vem a Libertadores. Exatamente. Né? Aquilo que foi dito do Mirassol vai... Do grupo disparado mais difícil de um time brasileiro na Libertadores. Caio Jorge, né? Ele não joga contra o Flamengo, não joga contra o Vasco, não joga contra o Furacão, não joga hoje. Certo? Joga desde pancadaria. Exato. São 4 jogos sem ele. É claro que o Caio Jorge faz falta para qualquer time. Mas isso mostra como o Cruzeiro tem dificuldade de elenco na comparação com Flamengo e Palmeiras, cara. Pois é, eu concordo aí em parte com eles, que falaram que o jogo foi ruim, né? Que o time do Cruzeiro jogou mal, mas o cara só está analisando o Cruzeiro, né? Quando você analisa, ele lá falou lá, o time do Santos muito fechado, dando bico para frente, balada para frente, né? Foi o que aconteceu. O time do Santos praticando um antijogo, todo recuado, dando bola para frente, né? Tentando pegar um gol, né? E até quase consegue. E o Cruzeiro, né, preso a essa marcação, né? E se você pega um time que está em transição, passando por problema, ele vai ter dificuldade mesmo. Precisa melhorar? Precisa melhorar muito. Eu já vi um Gerson jogando melhor ontem, já vi o Matheus Henrique mais solto no jogo. Agora, a mudança, as alterações, vai acontecer aos poucos, não vai do dia para a noite, né? Com a chegada do treinador que chega hoje à tarde na toca, né? Eu acredito que muita coisa vai melhorar e não é terra arrasada. A terra arrasada ficou para trás. Agora nós vamos consertar aquilo. Eu acredito que em 4 jogos a gente está fora dessa zona de rebaixamento e com a cabeça tranquila para trabalhar para as outras competições. Vamos agora ao segundo vídeo. Terminar esse impedimento, PC é contigo.
Então, vamos lá, Rizek. Primeiro, só lembrando, né, que tinha a promessa para o impedimento semiautomático para esse campeonato, mudou o calendário, o campeonato começou em janeiro, a CBF ainda está no processo de instalação, né, dos equipamentos nos estádios, tem a promessa de ser utilizada esse ano, mas por enquanto ainda não. Então a gente está usando ainda a tecnologia dos últimos anos, que em vários momentos aqui assim, foi motivo de debate, de contestação da linha, mas especificamente nesse lance de hoje, a linha foi bem traçada e o Barra Real estava sim em posição de impedimento. Pois é, né? É uma choração danada, né? Dos jogadores do Santos, do gol anulado, né? E aquela história toda, Neymar chorando, Gabigol chorando, foi tudo reclamar, né? Mas assim, aí chega o PC Oliveira, que é um cara também que eu não sou muito de confiar, mas ele confirmou o impedimento. Inclusive, ele foi bem claro, bateu com aquilo que eu falei na transmissão. O jogador já estava adiantado antes da jogada. Quando ele volta, ele está em vantagem. E o tanto é real que o Bandeirinha levantou a bandeira antes mesmo do VAR chamar, né? Fica essa choração toda. Por que que essa turma toda das imprensa, da outra imprensa, não é essa aí, que eu estou passando o fechamento, as outras, não veio defender o Cruzeiro, quando o Willian tomou uma falta lá e o Atlético Paranaense fez o primeiro gol, por que que eles não vieram defender o Cruzeiro quando o Matheus Henrique tirou uma bola, deram um pênalti que não existiu contra o Atlético Paranaense e ferraram com o Cruzeiro? Ninguém defendeu o Cruzeiro, né? Agora, por quê? Porque seria a favor do Cruzeiro. Contra, todo mundo desce o porrete. Sensacional a análise do PC Oliveira aí, né? E acabou com essa palhaçada, dessa choração de chorando que foi pênalti e que não foi, né? Parar com isso. Agora, aproveito para parabenizar. Parabenizar quem? Kaique Bruno pela convocação. Falo no vídeo que eu estou lá na porta da toca. Não gostei. É bom para o jogador, é bom para o time em termos de promoção, mas para o momento do time não é bom. Para o momento não é bom. O cara vai ficar fora do convívio com o novo técnico. Então isso não é interessante não, mas paciência, né? Contratou, convocou, está convocado, né? A gente não tem que reclamar nada. E o outro parabéns é para o Raposão, né? Estava lá na toca e agora, nesse momento, às 10 horas, iria ter uma festinha lá para o Raposão. Chegou uma equipe lá de festas, mas é uma festa íntima, né? Não dá para ficar. Então, parabéns ao Raposão lá, aniversário do Raposão. Agora vamos ao vídeo que eu gravei lá na toca. Salve, amigos! Bom dia, né? Aqui é o Cássio Pereira do canal Cruzeiro da Raposo. Barulho aqui no trânsito, que a gente está aqui na porta da Raposa, né? Onde já está para chegar o nosso treinador, né? O ônibus até saiu daqui, acredito que tenha sido para fazer isso, buscar uma comitiva lá no aeroporto, né? Estou aqui empolgado com essa situação, porque acredito que está chegando aqui um treinador de primeira linha, de ponta, que vai fazer um trabalho assim de recuperação sensacional na Toca da Raposa, né? Parto do princípio, inclusive, que nos 2 últimos jogos o Cruzeiro já mostrou uma evolução muito grande. No primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, aos cuidados do Wesley Carvalho, né, o Cruzeiro já fez uma participação melhor, apresentação melhor. Na minha opinião, foi prejudicado no jogo por erros de arbitragem, mas isso faz parte do processo. Mas no jogo de ontem, no empate do Santos, apesar do empate, eu vi uma melhora. Muitas pessoas acham que não, que o time ainda está capengando. Sim, precisa de melhoras, precisa de encontrar um padrão de jogo, encontrar uma nova forma de jogar. Mas isso virá com o tempo. Aos poucos, paulatinamente, à medida que o trabalho for encaixando, a equipe vai se encontrar, né? Ontem na coletiva, o treinador até ficou meio assim, chateado, né, com as perguntas que foram feitas, né? Até porque o treinador não tem culpa de nada, né? Esse atual não tem culpa de nada e, para ser sincero, ninguém tem culpa de nada, na verdade. Esse é um momento que o time está passando, é um momento que é difícil de engolir, mas é um processo de transição onde a equipe ela vai ter esse altos e baixos, né? Mas agora chega de baixos, agora é o momento de regular e voltar a caminhar em sentido do progresso, né? Então, vou ficar aqui de plantão aguardando e à medida que as coisas forem acontecendo, se o técnico vier aparecer por aqui hoje, beleza, vou fazer um plantãozinho aqui de uns minutos, caso contrário, né, vou para casa fazer o meu trabalho, mas enquanto isso,
a gente fica nessa expectativa, né, de que o Cruzeiro possa dar a sua oitava, subir a sua oitava. Quem é músico sabe o que eu estou falando, ou seja, elevar um padrão, né? Então isso é muito importante para esse momento, né? Falando do jogo de ontem, né, não serve tanto assim de exemplo, por quê? Porque a equipe do Santos, ela veio aqui exclusivamente para empatar o jogo, fazer um gol no acaso, caso acontecesse. E o Santos até achou esse gol no final, que seria um castigo para o time do Cruzeiro, que não foi essa nenhuma beldade, mas jogou bem melhor do que o Santos, essa que é a verdade, né? Mas o Santos jogou por uma bola, ficou o tempo todo ali tocando a bola, passando o tempo, atrasando o jogo, né? Em alguns momentos segurando em demasia, o objetivo único de conseguir o empate. Isso foi o que aconteceu, inclusive. Muitos reclamam, mas o gol do Santos, o juiz errou, o juiz meteu a mão no Santos, né? A imprensa de São Paulo, então, fala isso intermitentemente. O tempo todo, meteu o pau no Santos, etc, etc. Mas não teve nada disso não, né? Eu, a princípio, quando eu estava narrando, eu achei aqui a rota de caminhão, né? Inclusive, passa muito caminhão por essa região. Então, vocês me desculpem, eu vou esperar passar o caminhão. E vem outro aí, mas eu até achei que houve uma melhora substancial. Me preocupo muito com a situação, por exemplo, do Ney Zé Real, que é um jogador que tem um potencial enorme para, no futuro bem próximo, inclusive, ser titular da equipe do Cruzeiro, mas o momento não o está ajudando. E ele também, né, não está contando com a sorte. Está precisando de benzer, né? Precisando de benzer aqui o ambiente, que é impressionante, né? Como é que o time, além de estar num momento difícil, não dá sorte. O momento não dá sorte. Mas você pergunta, onde é que você viu a memória do time? Melhora. Eu vi a melhora no melhor posicionamento da zaga, eu vi uma melhora no meio de campo mais aproximado com a zaga e com o ataque. Então, esses acertos, eles não vão surgir do dia para a noite. É um processo que vai ter que ser feito assim, etapa por etapa, né? Aqui agora o momento é tranquilo, porque hoje é só funcionários mesmo, não haverá movimentação na Toca da Raposa, os jogadores estão dispensados, folga, que vem essa data FIFA, a presença do novo treinador, Arthur Jorge, né? Então ele vai começar a pegar o trabalho firme daqui a 1 ou 2 dias, quando ele realmente vestir a camisa do time para trabalhar junto com o elenco, né? Mais ou menos isso aí, né? Estou satisfeito com o time? Não, ninguém está, né? Acredito que eu não estou, você não está, a diretoria não está, os jogadores também não estão, a comissão técnica não está, ninguém está, né? Outro caminhão. Por quê? Porque o time vive de resultado, né? Sem resultado dar murro em ponta de faca, né? Então vamos aguardar aqui essa primeira tomada, e assim que possível farei outra. Aguardem aí. Outro tópico também, né, aconteceu, a gente acordou, né, com a convocação do Kaique, né, para a seleção brasileira. Bom para o jogador, excelente, né, porque promove o jogador, bom para o time em termos financeiro, mas para o momento é péssimo, né, ainda mais porque vem a data desses jogos aí, vai para lá esquentar banco, não vai jogar, né, e vai desfalcar o Cruzeiro em jogos importantes. Em resumo, não vejo como interessante uma convocação agora de um jogador do Cruzeiro. No momento que o time está, apesar de que o jogador está no momento, para mim é o melhor lateral que nós temos, péssimo para o Cruzeiro, né? Porque a gente vai ficar sem o lateral titular. Nós temos ainda o Cauã, que vai jogar com medo porque já foi vendido, né? Então, uma situação complicada. Mas toda sorte para o Kaique aí, espero que ele seja feliz na seleção. Tenho certeza absoluta, como 2 são 4, que ele não vai jogar, né? Ele foi convocado para esquentar banco, né? Como todo jogador do Cruzeiro convoca jogador, tira o jogador do time, o jogador não joga, apenas para que ele esquente o banco da seleção. Então eu não acho interessante essas convocações não, porque não vai para a Copa, né? A seleção a gente já sabe como funciona, detesta a seleção.
Agora, pedir a Deus, né, que esse clube que está aqui, esse glorioso clube, vou fazer um giro aqui daqui a pouquinho, aqui ó, esse glorioso clube aí, ele se reencontra, né? Mais importante é isso, que ele se reencontre, ok? Fica aí um grande abraço para vocês. Fui!